quero pedir aos irmãos que abrem a Bíblia em Mateus capítulo 28. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 10 para a nossa meditação. Mateus capítulo 28, do verso 1 ao verso de número 10. Quem achou, diga amém. Eu vou ler aqui, tá bom? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como morto. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós, para a Galileia, ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos salvo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide, dizei aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Incline a sua cabeça por um minuto. Pai, agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, mediante a Tua palavra, para que possamos ser melhores, Senhor. Fala conosco, mediante a Tua palavra, para que possamos entender o Teu Evangelho. Fala conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz. É a Tua palavra que nos orienta. É a Tua palavra que nos guia. Somente a Tua palavra. Somente a Tua palavra, Senhor. Toma nas Tuas mãos as nossas vidas nesta noite. Abre a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos e entendermos a Tua palavra. Assim, Pai, eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, ontem a gente falou um pouco sobre a ceia do Senhor e sobre o sofrimento de Cristo. A gente falamos isso ontem. Principalmente o dia de sábado, que foi o dia mais difícil para os apóstolos, quando eles percebem que Cristo já não estava presente com eles.
para que os irmãos entendam o porquê que Jesus foi crucificado, os irmãos precisam conhecer um pouquinho a história do Messias. Ontem eu falei sobre a Páscoa, né? Eu falei na onde surgiu a Páscoa, o porquê da Páscoa e o que significava a Páscoa. Mas hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Primeiro, eu preciso dizer algo aos irmãos. Queridos, desde o princípio, a Bíblia ela vem falando, tanto no Velho como no Novo Testamento, acerca do Messias. Pelo homem entrou o pecado, por intermédio de Adão. E os profetas, os sacerdotes, os juízes, eles eram como porta-voz de Deus para instruir o povo, para ensinar o povo. E muitos desses homens profetizavam e falavam acerca do Messias, acerca de Jesus, ou Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Se você for ver alguns textos, você vai ver que eles vão falar acerca do sofrimento de Cristo, eles vão falar sobre a restauração do povo, da libertação do povo. No livro de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. Depois vem o Novo Testamento. Para alguns historiadores, fala que Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Bem? Você vai ver, então, um profeta chamado João Batista, que vai anunciar o Evangelho de Cristo. Como, pastor? Pregando sobre o Filho de Deus, sobre aquele que é esperado, que é o Messias. Então João Batista, ele está preparando o caminho do Senhor. Ele é comparado como o profeta Elias, pela sua forma, pela sua maneira. E a Bíblia diz que João Batista, ele está no Jordão, está pregando, está ensinando no Jordão. O próprio Senhor Jesus testifica de João perguntando: o que vocês vão fazer no deserto? Porque João Batista, ele se alimentava de gafanhotos e as suas roupas eram vestes de animais. Mas as pessoas que iam até João Batista via que ele era um grande homem de Deus, que estava ali em nome do Senhor, ensinando, anunciando a vinda do Filho de Deus e pedindo para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Era um pouco pesada a fala de João Batista, mas era uma verdade. Ele dizia dessa forma: ninhada de cobra venenosa. Vocês estão achando que vocês vão fugir da ira vindoura do Senhor? Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus atos. Para quando chegar aquele dia, vocês não serem condenados. Porque o juízo do Senhor está aí. Eis que ele está com a pá na mão. E ele vai separar o joio do trigo. E muitas pessoas que ouviam a mensagem de João Batista se convertiam e eram batizados por ele. Então João Batista é o último profeta dos profetas homens, porque ele veio preparar o caminho do Senhor. Pois bem, a Bíblia diz que um certo dia João Batista estava ensinando, como de costume,
E as pessoas estavam ali ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra. Porque as pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus. Pois bem, a Bíblia diz que Jesus então está vindo. E aí João Batista conhece Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João Batista apresenta Cristo ao povo, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, é aquele que vai tirar o pecado da humanidade, o pecado que está sobre nós. E então Jesus vai falar para João Batista: olha, eu vim aqui porque o meu pai pediu, é uma ordenança do pai, e eu vou ser batizado por você, João Batista. Aí João Batista vai dizer: não, quem precisa ser batizado por ti sou eu, Senhor. Eu que sou pecador, é eu que careço, é eu que preciso ser batizado por ti. A Bíblia diz que por muito custo, João Batista então vai e batiza Jesus, e aí ouve uma voz no céu que diz: esse é o meu filho amado, que me comprazo, que me alegro, que me regozijo. E o Espírito do Senhor sobreveio a Cristo. E aí Jesus sai e começa a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo: é chegada o reino de Deus. E aí os irmãos que acompanhavam João Batista começaram a seguir a Jesus. Começaram a andar com Jesus. Com 12 anos, Jesus se apresenta ao templo. No livro de Lucas, por exemplo, você vai ver escrito lá sobre Jesus, quando ele está ao templo, porque ele precisava apresentar o cordeiro, como era de costume. A Bíblia diz que Jesus então vai ao templo. Chegando lá, ele vai levar a sua oferta, e aí ele fica com os mestres, com os líderes, os escribas, os estudiosos das leis. E ali ele está conversando com aquelas pessoas. Está aprendendo e está ensinando. Com 12 anos. E com 30 anos você vê Jesus aparecer pregando o reino de Deus. Quando Maria está grávida, aí ela vai para Belém, né? Chega lá em Belém, ela concebe o filho, e Herodes, o grande, que estava ali, que era o líder da época, ele estava querendo de qualquer maneira matar Cristo, matar o Messias, o rei, né? Porque chegaram até ele e disseram: ó, nós viemos aqui, os magos, aqui atrás do rei, viemos adorar o rei. E o Herodes não queria de maneira nenhuma que tivesse outro rei a não ser ele. Então o que ele faz? Ele pede para que os magos, que veio trazer uma oferta para o rei dos judeus, quando eles voltassem, passassem lá onde ele estava e dissesse onde estava o menino, para que ele fosse ali adorar o menino. Mas na verdade a estratégia do rei Herodes era matar Jesus, era matar o Messias, porque ele não queria que outra pessoa assumisse o reinado que ele estava reinando. Pois bem, como os magos não voltaram pelo mesmo caminho, e o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, avisou para José para ir para o outro caminho, que não era para voltar, mas para ir para o deserto, então Herodes ficou furioso. E o que ele faz? Manda matar todos os meninos. Todos. Então houve muito lamento e muito choro naquele dia. Tanta criança morta que os soldados mataram.
mas Jesus não estava ali. Então Jesus cresce, é criado em Nazaré, e depois, com 30 anos, Cristo vem e começa o seu ministério. Chama com ele algumas pessoas: Pedro, Tiago, João, Mateus, André, e eles começam a seguir a Cristo. Jesus começa a ensinar, Jesus começa a anunciar a palavra do Senhor. Ele começa a curar pessoas, e por conta disso, ele trouxe sobre ele perseguição, trouxe sobre ele inveja, trouxe sobre ele inimigos. Não é porque Jesus fazia inimigos, é porque as pessoas não recebiam Cristo como Messias, não recebiam o Senhor como Filho de Deus. E quem perseguiu Jesus? Os próprios irmãos, os próprios líderes, as próprias pessoas que haviam em Israel começaram a perseguir o Senhor, simplesmente porque ele curava aos sábados, simplesmente porque ele se assentava nas rodas dos pecadores. Eles não aceitavam isso, de maneira nenhuma. Eles não aceitavam isso. Começando pelas parábolas. Em Mateus capítulo 5, Jesus dá início aos ensinamentos. Ele fala acerca da bem-aventurança, que bem-aventurado era o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado aquele que tem sede de justiça. Louvado seja Deus. E estava trazendo uma ira sobre as pessoas. Aquelas pessoas que tinham um conhecimento, se apresentavam ao meio aos públicos, um fariseu, porque ele apresentava-se ao público, às pessoas, e mostrava a sua sabedoria, porque ele tinha teoria, mas a prática era zero. A prática era zero, mas a teoria falava bonito, falava belo, falava sobre justiça, falava sobre amor, falava sobre perdão, mas eles não faziam isso. Não fazia isso. E por conta disso, eles começaram a perseguir Cristo, perseguir o Senhor. Há uma ação maligna nisso. No princípio, Deus cria os céus e a terra. Então, o adversário, o diabo, para que você entenda, sempre quis ser igual a Deus. Sempre quis ser igual a Deus. Então, a função do adversário era tentar, de alguma forma, destruir, paralisar, detonar aquilo que Deus criou, que é bom. Em Mateus capítulo 4, você vai ver Jesus sendo tentado pelo adversário. Deus não tenta ninguém, Deus prova as pessoas. Nós somos provados para ser aprovado. O diabo é o tentador, é ele que tenta. Ele que vem com as suas artimanhas, ele que vem com as suas práticas, nos tentar, para que a gente caia em tentação. Ele não respeitou o Filho de Deus. Ele chegou até Cristo, ele chegou até Jesus e foi o tentar. Porque Jesus estava 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, em consagração, em preparação, porque não seria fácil o que ia acontecer com o Senhor aqui na terra. Não seria fácil. O adversário, por inúmeras vezes, tentou impedir o agir de Deus,
o trabalhar do Senhor por intermédio de Cristo. Você está aqui por causa de Jesus, viu, irmão? Nós estamos aqui por causa dele. Primeiro, ele não negou, ele se submeteu à vontade do Pai. Porque desde o princípio ele já sabia o seu propósito. Para quem gosta de ler mais a Bíblia, vai ver isso nos significados. Tudo mostrava o que ia acontecer com Cristo. Ele tinha que morrer, ele tinha que sofrer, ele tinha que padecer, ele tinha que ser levado para ser o Cordeiro, para que nos desse vida e vida com abundância. É por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus nos comprou e nos lavou. Amém? Louvado seja Deus. Como os irmãos sabem, como a gente falou um pouco ontem, no capítulo 26, aí começa a perseguição. Jesus é preso, Jesus é morto e é sepultado. Aí o domingo, Jesus ressuscita, como a gente acabou de ler. Já ressuscitou. A ressurreição de Jesus Cristo é uma das verdades essenciais do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que o ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Também, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também, a mim, como a um nascido fora do tempo. Jesus ficou ainda 40 dias aqui depois de ressuscitado. As pessoas viam Jesus. A mulher, a Maria Madalena, foi a primeira que viu o Senhor ressuscitado. João, capítulo de número 20, verso 11 ao 18. 2. As mulheres que voltavam ao sepulcro também viram Jesus ressuscitado. Você vai ver no verso de número 9 e 10, no capítulo 28 de Mateus. 3. Pedro também viu Jesus ressuscitado. Lucas capítulo 24, verso 34. 4. Aos dois que iam ao caminho de Emaús, perceberam e viram Cristo ressuscitado. 5. A todos os discípulos, Lucas capítulo 24, do verso 36 ao 43. 6. A todos os discípulos no domingo à noite, uma semana depois, João capítulo 20, verso de número 26 ao 31. 7. A 7 discípulos junto ao mar da Galileia, João capítulo 21, do verso 1 ao 25. 8. Aos 500 crentes na Galileia, 1 Coríntios capítulo 15, verso 6. 9. A Tiago, 1 Coríntios capítulo 15, verso 7. 10. Aos discípulos que receberam a grande comissão. 11. Aos apóstolos no momento da sua ascensão. Deixa eu falar algo para os irmãos. Cristo ficou aqui 40 dias. E para as pessoas não dizer que Cristo não foi ressuscitado,
para te falar que foi uma invenção. E se você olhar, para quem lê um pouco de Bíblia, vai ver que um dos sacerdotes, um dos líderes, vai falar para Pilatos colocar 2 soldados no sepulcro para que os irmãos não roubem o corpo de Jesus e falem que ele ressuscitou. Entende? Porque Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele estava dizendo, olha, que o Filho do Homem precisa ser morto, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Louvado seja Deus. Pois bem, qual é a finalidade? E por que Jesus ressuscitou? Ela comprova que ele é o Filho de Deus. Primeiro, a ressurreição de Cristo, ele mostra e assina que Cristo é o Filho de Deus. Porque ele é o único homem que é gerado pelo Espírito do Senhor, que ressuscitou dentre os mortos. Primeiro, João capítulo 10, verso de número 17 diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Verso 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Romanos capítulo 1, verso 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. 2. Garante a eficácia da sua morte redentora. Garante a eficácia da sua morte redentora. Romanos capítulo 6, verso 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando a gente é batizado nas águas, a gente está dizendo assim para o mundo: eu estou morrendo para o mundo para viver uma vida plena com o Senhor. É mais ou menos assim. Quando você participa do batismo, quando você deseja se batizar, quando você tem a oportunidade de se batizar, e aí você participa desse batismo, que é o batismo em águas, você vai ver que ali, como o Senhor foi batizado nas águas por João, que é o mandamento do Pai. Precisamos saber o que é uma doutrina. Isso aqui é uma doutrina. Uma pessoa salva em Cristo, ele precisa descer as águas. Se ele tem a oportunidade de se batizar e não se batiza, Jesus volta, ele não vai para o céu. Isso tem que ser claro. Então, você morre para o mundo e nasce para Cristo totalmente. A sua vida, ela tem que morrer para o mundo, para os desejos pecaminosos, e viver uma vida plena com o Senhor. É você viver em novidade de vida, ter os pensamentos de Cristo, amar como Ele amou, agir como Ele agiu. Isso é o batismo. Aí vocês podem me dizer assim: pastor, mas e o batismo dos 2 ladrões que não puderam ser batizados? Aquele ladrão, ele foi batizado em Jesus. Por que ele foi batizado em Jesus? Porque ele estava na cruz. Não tinha como ele descer da cruz para ser batizado por João Batista. Não tinha como ele descer da cruz para ser batizado pelo próprio Jesus, nas águas. Mas ele foi batizado em Jesus. Quando ele confessa, aí é que está. Ele confessa perante Deus, que é Cristo, que está ali, vivo, e perante uma testemunha, que é o outro companheiro dele. Ele confessa a Cristo como o Senhor da sua vida. Ele pede para que o Senhor, quando entrar no paraíso, que ele entre também. Então tem que haver uma confissão. Você disser para mim: pastor, eu não estou preparado para o batismo. É perigoso.
Na verdade, eu tenho certeza, se Jesus voltar, você não vai ouvir a trombeta tocar. Você não vai ouvir o alarido soar. Você vai ficar aqui. Porque você está dizendo para mim que não está preparado para o batismo. O batismo é uma doutrina bíblica, é um mandamento bíblico. Amém, irmãos? Amém? Os novos convertidos estão aí, eu estou falando pausadamente, porque para que eles entendam. Então, quando a gente desce as águas, a gente está dizendo assim, é aquilo que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo. E aí ele vai perguntar, como assim eu tenho que nascer de novo? Porventura, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Não, você precisa nascer da água e do Espírito. É morrer para o mundo. A água não tem o poder, é um simbolismo. É você ser limpo. A água simboliza pureza, limpeza. Tem pessoas que foram batizadas nas águas, mas continuam com a mesma prática. Continua com os mesmos vícios. Continua com a mesma cultura mundana. Morrer para o mundo e nascer para Cristo é ter um caráter cristão. É as pessoas olhar para mim, olhar para você e ver Cristo na minha e na sua vida. Paulo falava assim, sejam meus imitadores igual eu sou de Cristo. Se você não passa essa imagem para o teu parente, para o teu vizinho, para os teus amigos, você não nasceu de novo. Você não nasceu de novo. 3. Confirma a verdade das Escrituras. Salmos de número 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ele está falando acerca de Cristo. Ele está falando acerca do Messias. Você se lembra quando tentaram, por causa do costume, por causa da festa, aí eles vão até as 3 pessoas que estão sendo crucificadas ali, Cristo está no meio, e aí no primeiro ele vai e quebra as pernas, para que aquela pessoa tivesse uma morte mais rápida. Aí chega no outro, também faz a mesma coisa, mas quando vai chegar até Cristo para quebrar as pernas, ele já percebe que Cristo está morto. Então a Bíblia diz que os ossos do Senhor não seriam quebrados. E aí um soldado, ele vai lançar, ele vai jogar uma lança, e aí ele percebe que quando ele fura o Senhor, sai água e sangue dele. Para cumprir o que a palavra do Senhor estava dizendo a respeito de Cristo. Para cumprir as profecias dos profetas. Lucas capítulo 24, verso 44 diz assim: e disse-lhe, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Era para se cumprir aquilo que estava escrito a respeito do Cristo. Já estava escrito, já estava predestinado aquilo acontecer. Mas por que tinha que acontecer aquilo com Jesus? Para que por intermédio dele, para que por ele, a condenação que havia na humanidade caísse, a ira de Deus caísse sobre Cristo. A ira de Deus sobre nós caiu sobre o seu Filho amado Jesus. O juízo de Deus. Que privilégio. Porque Jesus, ele é a ponta, ele é a pedra de esquina. E por causa dele,
E por causa dele, louvado seja Deus, nós temos uma outra oportunidade de nos arrependermos e confessarmos Jesus como o único, suficiente e Salvador. Amém, amado? 4. É prova do juízo futuro dos ímpios. Atos 17, verso 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Do que ele está falando? Das pessoas que não conheciam Cristo, as pessoas que viviam na prática, não sabiam o que era errado, no sentido sobre Cristo. Ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está mostrando, olha, já foi pago o preço. A partir de agora, segue-se o juízo. Você tem o livre arbítrio de escolher o caminho que você deve seguir. Ele já fez, ele já pagou o preço. O que vai acontecer com os ímpios que não reconhecerem Cristo como o único e suficiente Salvador? Serão julgados com justiça e condenados à sentença do Senhor. Ímpios. Isso engloba as pessoas que também que frequentam a igreja, mas não nasceram de novo. Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então você deve morrer para o mundo e nascer para Cristo. Amém. Haverá um julgamento. Nós já trabalhamos aqui acerca do Apocalipse. Como que vai acontecer esse julgamento? Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, o Cristo virá para julgar as nações. Então, se eu fosse você, agora você não é ignorante. Não. Agora você sabe o que é certo e o que é errado. Você só era ignorante quando você estava do outro lado, bebendo, usando drogas, se prostituindo, como os irmãos falaram aqui. Mas depois que foi apresentado a você, você agora não é ignorante, porque Deus não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Agora você sabe. Agora você sabe. Certo? Então, agora você sabe o que você deve fazer. Quando Pedro prega, a Bíblia diz que os irmãos perguntam: o que eu devo fazer? Aí Pedro vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu não posso julgar vocês, mas a palavra pode julgar a vocês. O que eu tenho que fazer é analisar a mim mesmo, porque eu não sou mais inocente. Eu sei o que eu estou fazendo. 5. É o fundamento pelo qual Cristo concede o Espírito Santo e a vida espiritual ao seu povo. 5. João capítulo 20, verso 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Que importante é ter o Espírito Santo, que é o outro Consolador. Para quem não sabe o que é o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. É o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é muito importante para a igreja. O Espírito Santo, a função dele é orar, chorar, interceder, guiar, nos orientar, nos convencer, porque é o Espírito Santo que faz isso. Quando você levantou a mão, o Espírito Santo estava te convencendo para que você reconheça que só Cristo é o único caminho, verdade e a vida.
Então é importante termos o Espírito Santo. Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos chamados de criatura. Criatura. Uma pessoa criada pelo Senhor. A partir do momento que o Espírito Santo convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, se tornamos filhos de Deus, 1. Se tornamos herdeiro de Deus, 2. Se tornamos co-herdeiro de Deus das suas promessas. Porque todo mundo quer ir para o céu. Todo mundo quer ir para o céu. Quem não quer ir para o céu? Quem não quer viver uma vida plena com Deus no céu? Quem não quer conhecer a Nova Jerusalém? O lugar santo do santo. Nós precisamos comprar o passaporte aqui. É aqui que você compra o passaporte. Depende da forma que você se apresenta a Deus aqui, para você chegar lá. Salmos de número 15 diz assim: Senhor, quem habitará no seu santo monte? Aquele que é limpo de coração, aquele que não difama o seu próximo, aquele que não é leviano. Esse sim habitará no santo do santo. Então, amados, você não sabe a hora que o Senhor vai vir buscar o seu povo. Aqui seria maravilhoso nós estamos no culto aqui, esperando a volta do Senhor, e a trombeta tocar. Estamos aqui ouvindo a palavra, estamos aqui cultuando ao Senhor, mas pode ser quando você estiver sozinho no sofá assistindo uma tela. Pode ser quando você estiver no trabalho fazendo negociações alheias. Pode ser quando você estiver ali comprando coisas que não devem ser compradas. Pode ser quando você estiver mentindo. Você não sabe nem o dia nem a hora. Por isso que todos os dias nós devemos matar a nossa carne. É doloroso ouvir essas coisas, mas é preciso. É preciso. Já tem irmãos crentes, eu não falo só aqui não, que nem mais se importa com isso. Os que eu estou vendo aqui, alguns, a gente já está percebendo pelas atitudes. Eu já estou olhando pelas atitudes. A gente já está percebendo que a pessoa não ora mais como antes, que a pessoa não se porta mais como antes. Mas quem sou eu? Não sou eu que vou dar a salvação. O que eu tenho que fazer é aqui, mostrar a verdade. A gente gosta de muito barulho. A gente gosta de muito assim. Deus vai te dar uma casa, carro. O culto foi maravilhoso. Mas uma palavra de ensinamento como essa aqui, que é a verdade, a gente não quer. Pastor, eu queria sentir Deus. Pastor, eu queria chorar. Pastor, eu queria sentir um arrepio. Se você não sente arrepio com a mensagem de ontem e de hoje, você quer que eu te fale uma coisa? Melhor você analisar e se arrepender e aceitar Jesus novamente. Eu estou aprendendo muito com isso. É por isso que eu prefiro colocar os irmãos aqui para pregar. E eu prefiro pregar 2, 3 domingos seguidos. Porque infelizmente nós estamos caindo em muitas heresias que estão sendo pregadas. E me desculpe a minha franqueza, é perigoso chegar um irmão aqui com a tese e colocar dizendo que Deus vai fazer, e nós caímos por falta de conhecimento. Falsos profetas, cuidado, acautelai-vos que ninguém vos engane. É isso que Cristo está dizendo. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Seis, garante o crente a sua futura herança celestial. Uma vida eterna com Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardar nos céus para vós. Louvado seja Deus. João 14, verso 1 e 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Amados, os irmãos, os apóstolos, as pessoas que nós conhecemos que foram fiéis a Cristo aqui. Talvez você conheça alguém que morreu fiel a Cristo, alguém que não negou a fé, mas está dormindo e está esperando esse momento acontecer. Está falando dos nossos irmãos que vão ressuscitar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O último versículo diz assim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Guarde essa palavra no vosso coração. Vocês vão me ouvir muito pregar sobre isso. Muito. Eu peço a você, obreiros, irmãos, faça para Deus, se apresente para Ele. É para Ele que você tem que se apresentar. É para o Senhor que você tem que se apresentar. O que a gente estamos vendo, dia após dia, é uma igreja muito morta, em todos os requisitos. Uma igreja fria, uma igreja que não tem avivamento, uma igreja fraca, uma igreja que está morta, não tem mais força para sair para evangelizar, não tem mais força para orar, não tem mais força para fazer visitas, não tem mais força para meditar na palavra, que pelo menos isso na sua casa. Então nós estamos vendo uma igreja fraca, que cada dia que passa está se esfriando. Pastor, mas tem muita gente que tá aceitando a Jesus, que está levantando as suas mãos.
mas o poder do Senhor sobre a igreja fervorosa, que tinha vigor, que tinha ânimo, que tinha graça, é conhecida pelos homens, não se vê mais. Não se vê mais. Eu culpo quem? Eu culpo os pastores? Eu culpo os obreiros? Eu culpo os membros? Nós somos culpados. Nós somos culpados. Então, amados, no domingo de manhã, Cristo, Ele ressuscita dentre os mortos e vai até os seus irmãos. E instrui os seus irmãos, instrui a igreja, mostra no ensino e na sua própria vida que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele só quer uma coisa da igreja: permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel, permaneça fiel. Não negue a sua fé, não recue, não olhe para trás, permaneça fiel, para que você seja aprovado. Permaneça fiel, permaneça fiel. Eu morri por vocês. Eu morri por vocês, mas eu morri e ressuscitei. E agora vocês têm que esperar a minha volta. Assim diz o Senhor para a igreja. É esperar a minha volta. Agora não falta mais nada, porque a cada dia que passa, se cumpre, dia após dia, a palavra do Senhor. Pelos sinais, pelos acontecimentos. Vocês sabem que cada dia a volta do Senhor está próxima. Vocês têm visto os sinais, as guerras, tudo que tem acontecido. Vocês têm visto, está aos nossos olhos. Não diga que eu não avisei. Existem homens que estão ainda com sinceridade, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, mostrando para a igreja. Então não diga que a gente não está avisando. Não diga que a palavra não avisou. Para quando chegar aquele dia, a gente não ser pego de surpresa. E aí quando a gente perceber, quando a gente ficar, eu não quero ficar aqui, eu quero subir. Eu estou orando para isso. Eu estou batalhando para isso. Eu estou tentando mudar cada dia minha vida, para quando chegar naquele dia, não ser pego de surpresa. Porque a trombeta vai tocar, Cristo vai voltar. Isso é um fato que vai ser verídico. Vai voltar para buscar a sua igreja e para julgar as nações. Aonde estaremos após esse dia? Ele ressuscitou e está diante do Pai, à direita, sentado do lado do Pai. E quando ressuscitarmos, será que ressuscitaremos? Se nós morremos antes do arrebatamento, ressuscitaremos para viver com o Senhor ou ressuscitaremos para viver uma vida no fogo, no Hades ou no inferno? Aí é a questão. Amém? Então guarde essa palavra no vosso coração. Espero que você tenha compreendido e entendido, né? O culto de hoje foi diferente do de ontem, mas eu tenho percebido isso aqui. Como pastor a gente percebe. Como pastor a gente percebe o que está acontecendo com os irmãos aqui dentro, principalmente com os obreiros. A gente tem percebido isso. Mas eu posso fazer o quê? Eu não posso obrigar os irmãos. Eu só posso ensinar. Eu continuarei. Por mais que muitas das vezes seja pesado. É pesado, viu, irmão? É pesado para mim. Porque eu olho o olhar de cada um aqui. O olhar de cada um aqui. Eu olho o olhar de cada um quando eu estou pregando. Quem prega sabe o que eu estou falando. Se você soubesse a fome do adversário, para que a gente não anuncie o Evangelho, para a gente errar aqui, é como se tivesse o adversário trabalhando. Mas é difícil. Porque a verdade que a gente quer ensinar não é aplaudido. Porque é uma verdade que dói. O bem que a gente quer fazer não é aplaudido.
Porque constrange a gente. Constrange, mexe com a gente. E a gente sabe que a gente está precisando melhorar, mas não admite. Pelo contrário, a gente fala, que culto horrível. Chegamos atrasados e às vezes queremos ir embora. Porque a verdade foi dita. E dói. Não foi bom o culto. É assim que eu vejo. A palavra é para mim. É direta para mim. Olha que tremendo isso. É para mim. Porque eu não venho à igreja. Eu sinto o peso aqui. Eu sinto o peso aqui. Mas eu prefiro falar a verdade e não ser culpado da sua vida. E não ser culpado da sua vida. Porque essa culpa não pode sobre mim. O culpado seria eu mentir e negligenciar como pastor. Na verdade, eu sou um co-pastor de Cristo. E com o meu pouco conhecimento, estou tentando, de alguma maneira, ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, venha para a escola bíblica. Venha para o culto de ensinamento. E a pessoa está em casa e não vem. É um peso nos ombros que a gente leva. Por isso, amados, eu digo com muita tranquilidade. E quando eu tiver força, tiver ânimo, graça e virtude do Senhor, continuarei anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Ainda bem que está gravado o que eu vou falar agora. Existem igrejas de várias formas. Igrejas de várias maneiras. Igrejas de todo o tipo. Há várias igrejas. Tem muitas igrejas por aqui. Não é porque tem muitas igrejas por aqui que você pode até ver que essas igrejas estão cheias. Tem que me adaptar para mim crescer a igreja aqui. Tem que fazer igual para mim crescer a igreja aqui. Pastor, faz um negócio legal aí, coloca luzes aqui, coloca fumaça, pinta a igreja. Pastor, chama cantor gospel, chama pregador, que você vai ver a igreja crescer. Não, senhor. Para a igreja crescer, tem que ser na verdade. Eu preciso só do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de homens que estejam dispostos a trabalhar para o reino de Deus. Só isso. É o que eu preciso. Então eu não vou ficar trazendo, pagando pregador, pagando pessoas. E a gente quer pagar pessoas para nos alegrar em Malizama. A gente paga. Todos que vêm aqui, irmãos, vocês que não sabem, a gente tem que dar oferta para eles. Eles instituam valores. E o teu pastor que traz o feijão com arroz todos os dias, e os irmãos que pregam aqui, a gente não dá valor. Vê como que a gente são. Sabe qual é o dia que a gente vai dar valor para esses irmãos ou para esse pastor? Quando ele morrer. Aí vai ter saudade dele. Vai ter saudade dela. Não é verdade? Lembra do nosso pastor? Lembra daquele irmão? Só quando morre. É assim. É um lugar que Salomão falou. Se tem um lugar que é melhor estar, é onde há luto. Porque onde há luto, as pessoas param, pensam e repensam. Amém, irmãos? Amém. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai, eu quero nessa noite, Senhor, te agradecer. Mais uma vez. Porque ouvimos, Senhor, a tua palavra nesta noite. Ouvimos, Senhor, a tua palavra. E tememos, Senhor, que possamos a cada dia, Pai, guardar a tua palavra. Guardar, Senhor, a tua palavra nos nossos corações. Que eles possam entender, possam receber a palavra. A palavra que é pregada. Porque o intuito de estudarmos a tua palavra, Senhor, é para melhorar os nossos caminhos. Então nos ajuda, Pai, a cada dia a tentarmos andar conforme a tua palavra. Precisamos, Senhor. Precisamos, Pai.
Porque cada dia que passa, Senhor, nós vamos se afastando do Teu Evangelho. Nós estamos se afastando de Ti. Então, Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. E que possamos compreender o que a Tua palavra quer dizer para nós verdadeiramente. Leva para os Teus filhos e pais para os lares, Senhor. Leva. Que como eu, eles também possam repensar, dia após dia, para a glória do Teu santo nome. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém.